Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho sobre o rei Joás. Esse rei aqui é um rei bastante contraditório na Bíblia, a gente vai ver a história dele. E para a gente compreender melhor a história dele, a gente precisa olhar pelo menos em dois livros. É o que a gente vai conversar a partir de agora. E é o seguinte, pessoal, o material dessa live aqui, eu vou mandar lá no nosso grupo do Telegram, então se você quiser esse PDF aqui para usar na sua aula da IBD, fique à vontade. Aqui a gente vai estudar sobre a vida de Joás, tudo em ordem cronológica, pessoal. Deu maior trabalho fazer esse artigo para vocês. Eu tive que pegar o livro de Reis, pegar o livro de Crônicas, comparar capítulo por capítulo, verificar onde que entra cada ponto da história de Joás. Então hoje eu vou dar tudo mastigadinho para vocês aqui, só pegar o material e fazer uma leitura para compreender quem foi Joás na Bíblia. E o material eu vou deixar disponível lá no nosso grupo do Telegram. Então se vocês querem esse PDF aqui, entra no grupo do Telegram e eu vou mandar para vocês lá. Só que aí tem um porém, pessoal. Eu vou colocar esse arquivo lá e tem uma senha. Para abrir o arquivo vai ter uma senha. E a senha desse material aqui, para vocês abrirem o PDF, eu vou falar durante o vídeo. Então em algum momento desse vídeo aqui eu vou falar, ó, pessoal, a senha do arquivo para vocês abrirem Aí eu vou falar a senha para vocês. Fechou? Então beleza, pessoal, vamos começar aqui, ó. Existem então pelo menos dois Joás na Bíblia. Um dos Joás ficava no reino norte, que é o reino de Jeroboão, e o outro Joás, ele ficava no reino sul, que é o reino de Judá. Então vamos lá. O Joás que a gente vai estudar hoje é o Joás do reino de Judá, beleza? É esse Joás que a gente vai estudar hoje, é esse rei, e não é o rei lá do reino norte. Fechou? Então vamos começar aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, existem dois Joás na Bíblia, o Joás que a gente está estudando é o rei de Judá, e outra coisa que vocês precisam saber é que a história de Joás ela vai ser contada em pelo menos dois livros na Bíblia. O primeiro livro que vocês vão encontrar falando sobre Joás é o livro de Reis. Lá em 2 Reis, vocês vão encontrar falando sobre Joás. A partir do capítulo 10, ali já começa a falar um pouco mais da história dele. E lá no livro de Crônicas, fala também em 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do capítulo 20, começa já a introduzir um pouco a história e finaliza ali no capítulo 24. Então, deixei aqui anotado para vocês também, ó. Então, aqui que a gente vai encontrar a história de Joás. E é legal, pessoal, vocês lerem esses dois livros. É um pouquinho complicado, né? Você lê um livro, depois você vai em outro livro. Por quê? Tem muitas coisas que falam em Reis que não falam em Crônicas. Ou melhor, vamos inverter, né? Tem muitas coisas que falam em Crônicas que não falam no livro de Reis. Quem lê o livro de Reis, a história de Joás, vai ver que ele foi um excelente rei. Foi um rei que serviu a Deus desde o começo até o final. Porém, a gente sabe que não é dessa forma. Quando a gente vai no livro de Crônicas, a gente consegue entender os pecados de Joás. O que Joás fez de tão ruim é que ele começou bem, porém ele terminou de uma forma não muito boa. Então a gente vê lá em Reis um rei muito bom, um rei temente a Deus. Quando a gente vai para o livro de Crônicas, a gente vê ali algumas falhas de Joás que a gente vai conversar a partir de agora. E nesse estudo aqui, o que eu fiz? Para vocês entenderem como que está sendo feito aqui. A gente pegou tudo que está em Reis e tudo que está em Crônicas. E eu fui ligando capítulo por capítulo dos dois livros e montando uma ordem cronológica para facilitar aqui o entendimento de vocês sobre a vida de Joás. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Então isso aqui foi uma introdução aqui para a gente entender, né, o contexto de Joás. E vamos começar agora aqui um pouquinho entendendo o que significa Joás em hebraico, né? Aqui eu fiz uma exegese, pessoal, do texto que está lá na Bíblia mesmo em hebraico. E eu vou mostrar para vocês aqui então, ó. Vamos começar aqui, ó. Então o nome Joás em hebraico que vocês vão encontrar vai estar exatamente dessa forma aqui, ó. Ó, vamos ler junto aqui, ó. Yehoash. Yehoash é o nome para Joás. Então vamos entender aqui, ó. Eu peguei o nome de Joás. Dentro do nome de Joás em hebraico, vocês vão encontrar pelo menos 3 nomes lá dentro. O primeiro nome que vocês vão encontrar aqui, ó, eu coloquei só a letra em hebraica. A letra Yud e a letra Rei. Aqui formou a palavra Yah. Então algumas vezes na Bíblia vocês vão encontrar a palavra Yah para se referir a quem? Ao Eterno, a Deus. Então, ó, as duas primeiras letras do nome de Joás já carrega o nome de Deus. Segundo nome que a gente tem aqui, pessoal, a gente tem aqui a letra Rei, a letra Vav e a letra Aleph. Para quem estudou um pouquinho de hebraico lá no nosso curso, viu que a gente formou aqui a palavra Hu, que é um pronome para terceira pessoa no singular, para masculino, para ele. Então, Hu em hebraico é ele. Fechou? Então a gente tem aqui a palavra Deus, a palavra ele, e por último aqui, ó, as duas últimas letras é a letra Aleph e a letra Shin.
A letra Aleph e a letra Shin formou a palavra Esh. Esh significa fogo. Então, pessoal, olha que legal, olha quanta profundidade tem só no nome de Joás. O nome de Joás em hebraico tem 3 palavras lá dentro. A gente tem a palavra Deus, a gente tem o pronome pessoal para ele e a gente tem a palavra fogo, dentro do mesmo nome. Então, o que significa a palavra Joás em hebraico? O nome Joás em hebraico, pessoal, significa exatamente, aqui é uma tradução minha, pessoal, é como a gente enxerga aqui, né, o nome de Joás. O nome de Joás em hebraico significa aqui, ó, coloquei para vocês, ó, aquele a quem Deus incendiou. Olha que tradução bonita, pessoal, para o nome de Joás. Joás, então, não significa só Deus tem dado ou Deus é fogo. O nome Joás significa aquele a quem Deus incendiou, aquele a quem Deus jogou fogo. E quando a gente conhece a história de Joás, como a gente vai conhecer a partir de agora, vocês vão ver que realmente Joás é aquele homem a quem Deus incendiou ele por completo. Porque ele que trouxe um grande avivamento para o Reino Sul, ou conhecido também como o Reino de Judá. Beleza? Então a história de Joás vai começar exatamente com o seu pai morrendo. E quando o seu pai morre, o que acontece? A mãe a sua avó, que era a mãe do seu pai, né? Ela era conhecida aqui como Atália. O que ela fez, pessoal? A Atália, ela falou assim, bom, vamos matar todo mundo que é da descendência real, que pode assumir o trono, e a gente vai matar todo mundo. Então a Atália, que era mãe de Acasias, inclusive, pessoal, essa Atália, ela era filha de Acabe e filha de Jezabel. Aí você já vê o nível dessa mulher, né? Ela se curvava a Baal, ela servia a outros deuses. Então a Atália era filha de Acabe e também era filha de Jezabel. E o que a Atália fez? Quando o seu filho morre, que é Acasias, lembrando, pessoal, esse Acasias aqui não é o mesmo Acasias que a gente já estudou. Esse Acasias aqui é outro. Quando o seu filho Acasias morre, o que acontece? A mãe quis assumir o poder. Ao invés do filho assumir o poder, assumir o reinado, a mãe quis assumir o reinado. Então o que a Atália mandou fazer? A Atália mandou matar todas as crianças que podiam pegar o trono. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Ela mandou matar todos os netos. Todos os netos, todos os sobrinhos de uma forma direta. Todo mundo que tinha possibilidade de assumir o trono, a Atália mandou matar. Todo mundo que era da descendência de Davi, a Atália também resolveu matar. Então essa era a Atália. Ou alguns vão chamar, né, de Atalia, outros vão chamar de Atália, mas aí é indiferente, pessoal. Vamos avançar aqui então. Ó. E o que acontece? A Bíblia fala que a tia de Joás resolveu esconder essa criança. Então a sua tia, pessoal, que chamava Jeoseba, o que ela fez? Ela falou assim, bom, eu não posso deixar Joás morrer. O meu sobrinho, no caso, né? O que ele faz? Ou melhor, o que ela faz junto com o seu esposo? Lembrando que o esposo, pessoal, era Joiada, ou Joiadá, né? O que Joiadá faz junto com ela? Pegam a criança chamada Joás e escondem essa criança lá no templo, na casa do Senhor. E essa criança fica escondida por 6 anos lá. Então vamos ver aqui, vamos avançar um pouco na história. Ó. Depois de 7 anos aparece Joás para governar Judá. Então Atália, ou Atalia, né? Pega as crianças, mata todo mundo. A sua tia pega Joás junto com seu esposo, Joiadá, pega essa criança chamada Joás e esconde ela no templo. E ali elas ficam por 6 anos, escondida ali para que não morresse. Vamos ler o que acontece aqui, ó. Depois de 7 anos, o que aconteceu? Joiadá mandou chamar os centuriões, os capitães, os guardas e todo mundo foi para a casa de Deus. Então o que ele fez? Ele chamou todo mundo e foram para a casa de Deus. Por quê? Ele tinha a intenção de mostrar que o seu sobrinho estava vivo. O seu sobrinho que era aquele que governaria Israel, que era Joás. Então quem era para estar governando Israel, Judá, não era, literalmente, pessoal, não era a Atalia, era para ser o filho de Acasias, que é Joás. Porém, como não tinha ninguém ali da linhagem, ela ficou, como era a mãe do rei, ela ficou ali sendo, vamos falar assim, né, a princesa, né? Então o que acontece? Depois de 6 anos, aí sim, Joiadá pega essa criança e resolve mostrar essa criança para o povo. Por quê? Joiadá, pessoal, ele tinha a intenção que o povo voltasse a adorar a Deus, que o povo voltasse a cultuar o Deus. Porém, a Atália, né, que era a rainha ali da época, ela era idólatra, porque era filha de Acabe e Jezabel.
Então o que ele fez? Ele reuniu todo mundo e falou, pessoal, eu tenho um comunicado para vocês. Reúne todo mundo, os centuriões, os capitães, os guardas, reúne o povo e vamos lá para o templo, vamos lá para a casa de Deus, porque chegando lá eu tenho um recado para vocês. Vamos ler aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó. Então o que Joiadá fez? Olha que legal, pessoal. Joiadá, ele chamou os guardas e dividiu os guardas em três períodos, né? Em três períodos não, né? Em três grupos. O primeiro grupo, o que ele fez? Ele falou assim, ó, o primeiro grupo de guardas vai ficar aqui na casa do Senhor. O segundo grupo de guardas vai ficar lá na porta de Sur, que era uma cidade que tinha em Judá. E o terceiro grupo, o que vai fazer? Vão ficar na parte de trás. Então, olha que legal. Detalhe, a quarta parte, o que Joás fez? Vai ficar ali protegendo ali a casa de Deus. Então Joás pegou, colocou guardas em todos os lugares. Imagina a cena, pessoal. Tudo isso porque ele tinha um comunicado para fazer. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Assim toda a casa do rei ficou protegida. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 11. E olha que legal, ele pegou uma galera e fez a guarda lá na casa do rei, que no caso seria Joás. E ele deu uma ordem. Qual que foi a ordem? Qualquer pessoa que entrar na casa de Deus, matem essa pessoa. Ele pegou e deu essa ordem aos guardas para qualquer pessoa que entrasse lá, matasse. Ou chegassem perto do rei, do menino, né? Joás, eles também seriam mortos. Beleza? Vamos avançar aqui, pessoal, na história, porque essa história aqui é muito interessante. E outra coisa que ele fez também, ó, tudo isso aqui foi no mesmo capítulo, viu, pessoal? O que ele fez? Ele pegou as lanças e o escudo que o rei Davi tinha deixado lá na casa de Deus. Então Davi teve um certo período que ele pegou, antes de morrer, ele guardou todo o seu escudo, as suas armas, tudo que ele usava para guerrear no dia a dia, ele pegou tudo e guardou na casa de Deus. E o que Joadá fez? Ele pegou todas essas coisas de Davi e deu para o pessoal do exército. Para quê? Se alguém chegasse lá perto do menino, eles tinham a ordem para matar essa pessoa. Por que ele queria fazer isso? Para proteger aquele que viraria o rei depois, que é Joás. Então depois, pessoal, o que aconteceu? Depois que ele reuniu todo mundo lá, convocou todo mundo para ir para a casa do Senhor, aí o que Joadá fez? Olha que legal. Ele pegou o menino que estava escondido por 6 anos e falou assim, esse daqui é o novo rei de vocês. Por quê? Porque ele é filho de Acasias. Ele, a partir de agora, vai estar assumindo o cargo dele, vai estar assumindo a responsabilidade dele como rei. Olha que legal, pessoal. E ali na casa de Deus, eles fizeram, então, colocaram literalmente, né, Joás agora como rei. E ele tinha, naquela época, apenas 7 anos de idade. Isso aqui é muito interessante, né, pessoal? Detalhe, ele foi coroado com 7 anos, mas com 6 anos foi que ele apareceu ali. Fechou? Só para montar aqui, né, a ordem cronológica para vocês. E o legal aqui é que quando coroaram, né, o menino como rei, todo mundo começou a gritar, viva o rei, viva o rei. Por quê? Porque eles não aguentavam mais, pessoal, não aguentavam mais quem? Atália, ou Atalia, não aguentavam mais ela, porque ela trouxe muita idolatria para Judá. E ela trouxe muita idolatria e era tão ruim como rainha ali, assim como seu pai foi, né, Acabe, e a sua mãe foi também, Jezabel. Aí aqui entra uma coisa legal. Eles estavam todo mundo ali, né, comemorando, né, que o menino agora era o novo rei. E o que acontece? A Bíblia fala que eles tocaram trombetas, se alegraram, festejaram, porque o menino agora, Joás, seria o novo rei. O que aconteceu? Atalia ouviu o pessoal festejando. E o que a Bíblia fala? Quando ela ouve o pessoal festejando, ela fala assim, o que está acontecendo? A Bíblia fala que ela vai até o templo, na casa do Senhor, e ali ela vê o pessoal se alegrando, o pessoal todo feliz, né? Porque tinha sobrevivido uma criança, né? Que seria o rei, né? Que seria o Joás. E ela começa então a chorar. Ela tem uma reação bem diferente, né? Ela começa a chorar e falar que o pessoal estava traindo ela. Ela começa a gritar, traidores, traidores. Isso é uma coisa bem legal que a Bíblia faz questão de registrar. Vamos lá, o que acontece depois? Ela vai lá no templo, ela fica toda revoltada e ela vai lá e começa a chamar todo mundo de traidor. E o próprio sacerdote deu uma ordem, falou assim, ó, coloquem essa mulher para fora e se ela der muito trabalho, podem matar ela. Pessoal, foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a gritar traidores, traidores, xingar todo mundo que estava ali no templo,
tiraram ela da casa do Senhor, e quando levaram ela para fora, aconteceu o que era já esperado que acontecesse. Simplesmente mataram a Atalia. Então a história dela acaba ali. Agora a gente vai entrar um pouco para falar mesmo, né, do reinado de Joás. Vamos começar agora então a entender um pouco mais sobre Joás, o reinado dele. Até agora a gente viu a história, né, como que antecedeu, né, o que antecedeu o reinado dele. E agora a gente entra realmente aqui no reinado de Joás. Vamos lá. Sobre o reinado de Joás, pessoal, coloquei para vocês aqui então. Ó. Ele começou a reinar com 7 anos de idade. Foi basicamente no 7º ano do reinado de Jeú, que foi outro rei também. Ó, ele reinou por 40 anos em Jerusalém. Então ele assumiu com 7 anos, né, o reinado, e ele reinou por mais 40 anos depois. E o que acontece? A Bíblia fala que ele tinha uma mãe chamada Zíbia. E essa Zíbia, ela veio da cidade de, coloquei para vocês aqui, ó, Berseba. O seu tio, olha, pessoal, olha que já entra uma coisa bem complicada, né? O que o seu tio dele fez, né, o sacerdote? O sacerdote, pessoal, pegou 2 mulheres e deu para Joás. Então, assim, claro que Joás não tinha mais 7 anos, viu? Só colocando bem claro para vocês aqui. Depois que Joás começou a crescer, começou a reinar, passou um tempo, aí o que acontece? O seu tio pegou 2 mulheres, Joiadá, pegou 2 mulheres e deu para Joás para reproduzir, para que não acontecesse mais o que aconteceu com o seu irmão, né, Acasias. Então, assim, ele se casou com 2 mulheres, o rei Joás. E o que acontece? Ele teve filhas e filhos, a Bíblia fala, e depois já não menciona mais nada sobre a descendência dele. Então, assim, ele fez tudo que era bom perante o Senhor, até que o seu tio morreu. Então, o que aconteceu? Depois que ele começou a reinar, ele fazia tudo que era bom perante o Senhor, até que o seu tio, que era o sacerdote, acabou falecendo. Aí ele parou de fazer o que era bom perante o Senhor. O tio dele morreu com exatamente 130 anos de idade. Essa informação, pessoal, vocês vão encontrar em Crônicas, vocês não vão encontrar no livro de Reis. Aqui entra uma curiosidade bem legal. Eu vou passar para vocês aqui então, ó. O que Joás fez, pessoal? Joás, ele fez um pacto com Deus, que todo o dinheiro que entrassem, olha que legal isso que ele fez, todo o dinheiro que estava entrando ali no templo, o que eles estavam fazendo? Tanto ele quanto o tio dele. Todo esse dinheiro que entrava, eles pegavam esse dinheiro para pagar quem? Para arrumar as coisas ruins da igreja. Vamos falar assim, igreja, né? Trazendo para o nosso tempo aqui. Eles pegavam esse dinheiro para arrumar os defeitos da igreja, do templo. E o que a parte mais legal que eu achei assim quando estava lendo essa história? Todo o dinheiro que estava entrando, eles estavam dando esse dinheiro para quem? Para as pessoas que trabalhavam no templo. Então tinha lá o artesão, tinha o cara lá que cuidava do gesso, tinha o cara que cuidava do cimento. Essas pessoas estavam recebendo por trabalhar no templo. Pessoal, eu poderia fazer uma reflexão aqui, conversar horas com vocês sobre isso, mas eu acho que vocês já captaram a mensagem. Todos aqueles que estavam trabalhando em prol da casa de Deus recebiam alguma coisa. Não era apenas um ou outro. Todos aqueles que trabalhavam em prol da obra de Deus, do templo de Deus, todos aqueles recebiam um fim monetário ali. Lembrando, tudo que eu estou falando para vocês aqui está com referência aqui no documento para vocês lerem. E outra coisa que fizeram aqui também, ó, coloquei para vocês aqui, ó, todo o dinheiro que estava entrando na casa de Deus, o que eles estavam fazendo? Eles não estavam gastando com coisas assim superficiais. Eles não estavam fazendo, por exemplo, um garfo de ouro, uma colher de prata. Todo o dinheiro era para que a manutenção da estrutura da casa de Deus fosse restaurada. E todo o dinheiro que entrava também acabava caindo para aqueles que estavam trabalhando para que a casa de Deus fosse reconstruída. Uma coisa legal, pessoal, que a Bíblia fala em alguns dos versículos ali, tudo que eles faziam, eles não prestavam conta. Isso aqui, quando eu li, eu achei incrível, genial. Porque a confiança e a fidelidade do povo era muito grande. Então, um exemplo, entrou lá 5 mil reais na igreja, por exemplo. Vamos falar do templo, né? Entrou 5 mil reais. Não precisava de um tesoureiro, de um, sei lá, um presbítero, um secretário, fazer ali, né, a correção para ver se entrou isso mesmo. Se o presbítero, se o secretário falou entrou, realmente entrou. Se o cara recebesse um dinheiro, outra pessoa não precisava ir lá confirmar, ó, você recebeu mesmo. Por quê? Porque a confiança entre eles era muito grande. E a Bíblia fala que um não duvidava do outro e nem precisava prestar conta um com o outro. Por quê? Todos andavam em comum acordo entre eles. Isso aqui eu achei bem interessante. Depois vocês deem uma lida aí no material de vocês, que tem um versículo lá. Ó, antes da gente avançar aqui para o próximo tópico, eu já vou falar assim para vocês abrirem esse documento.
Eu vou mandar o documento lá no Telegram e a senha para abrir ele vai ser Joás 1, beleza? Joás, sem acento, tudo minúsculo. Joás 1. Essa daqui é a senha para vocês abrirem esse documento, fechou? E vou pedir para vocês também não mandarem no grupo. As pessoas vão falar, mas qual que é a senha para abrir? Falar, a senha está na aula, tem que assistir a aula. E se tiver comentário aqui, eu também vou apagar, beleza? Não comentem aqui embaixo e também não comentem lá no grupo do Telegram. Se você chegou até aqui, porque você está vendo o conteúdo aí, depois você vai poder ler ele e aprender mais também com o material. Vamos lá, vamos avançar aqui então, pessoal, para a gente finalizar. Ó. Aqui entra agora, pessoal, uma parte triste na vida de Joás. Isso vocês só vão encontrar no livro de Crônicas. No livro de Reis vocês não vão encontrar isso. Depois que o seu tio morre, o que acontece? A Bíblia fala que os príncipes, os maiorais de Judá, começaram a idolatria. Eles começaram a adorar a deuses estranhos. A Bíblia fala que eles adoravam as imagens do bosque, que era um local, e lá tinha várias imagens, e eles adoravam as imagens do bosque. O que Joás fez, pessoal? Um homem que fez tanta coisa para Deus. Agora, depois de, vamos falar assim, depois de velho, né, entre aspas, Joás agora ele se curva à idolatria. E ao invés de ele corrigir aqueles que estavam, né, os principais que adoravam as imagens do bosque, ele se rende também à idolatria. E acontece uma coisa bem interessante. Um profeta, que era o seu primo, chamado de Zacarias, lembrando, pessoal, esse Zacarias não é o mesmo Zacarias lá do livro de Zacarias. Aí ele levanta um profeta chamado Zacarias, e esse Zacarias vai profetizar agora para ele. Fala, por que você está transgredindo os mandamentos de Deus? Por que você está fazendo isso depois de ter restaurado o culto, restaurado o templo? Por que agora você vai se curvar à idolatria? Pessoal, qual que foi a reação de Joás? Joás, ao invés de se arrepender, a Bíblia fala que Joás pega o profeta Zacarias, leva para fora do templo e ali ele dá ordem para apedrejarem, para matarem o seu primo. Pessoal, o seu primo é filho do sacerdote lá, que ajudou ele no comecinho. Ele não pensou nem no tio dele, em consideração ao tio. O homem estava tão em pecado, estava tão em idolatria, que ele mesmo resolveu matar o primo dele, que era profeta. Deram uma apedrejada. A Bíblia fala que Zacarias foi morto a apedrejadas. E acontece uma coisa bem interessante, pessoal. Antes de Zacarias morrer, ali no chão, tudo sanguentado, cheio de pedrada, ele fala assim para ele, ó, até coloquei para vocês, ó, o Senhor o verá e requererá de você. Olha que legal, pessoal. O próprio profeta, quando estava morrendo, Zacarias, falou, o Senhor vai te cobrar isso que você está fazendo agora. Uma certa vez, em consequência do pecado que ele fez, o rei Azael, que é o rei da Síria, o que ele fez? O rei Azael já tinha planejado né, contra outras regiões, e agora ele resolve se revoltar, lutar contra Judá. E o rei Joás, quando soube disso, que o rei da Síria, que é um rei poderoso, estava vindo contra ele, o que ele fez? A Bíblia fala que ele entra no templo, até coloquei para vocês aqui, ó. Ele pega todas as coisas santas que tinham no templo, que foram consagrados, e o que ele faz? Ó, inclusive, até coloquei aqui, ó. Ele pegou tudo que era santo, de Josafá, Jeorão, Acasias. Tudo que os reis anteriores guardaram no templo, coisas consagradas, ele pega todas essas coisas consagradas a Deus e ele dá para Azael, que é o rei da Síria. Para que ele fez isso? Para tentar apaziguar e não tiverem mais guerra. O que a Bíblia fala? Que o rei Azael da Síria pega essas coisas, leva embora, inclusive pega vários homens ali, soldados do rei Joás, e leva embora com ele. O que acontece, pessoal? Passa-se um tempo, eles vão lá e matam o rei Joás. Então o rei da Síria, juntamente ali com os servos dele, eles vão lá e matam o rei Joás. E até coloquei para vocês aqui, ó. Eles fizeram isso onde? Ó, eles feriram Joás na casa de Milo, que fica em Silá. E ali eles mataram Joás. E a história de Joás, pessoal, acaba literalmente ali. E depois, quem que vai reinar no seu lugar? Ah, coloquei aqui, ó. Mataram Joás na cidade de Davi. E quem que vai reinar no lugar de Joás? Justamente seu filho Amazias. Aí já entra a história agora de Amazias, que depois eu posso fazer um vídeo também falando um pouco sobre Amazias, se vocês quiserem. Pessoal, é o seguinte... A gente liberou também, né, as canecas da Escola Bíblica Dominical, da IBD. Eu vou deixar para vocês aí também, né, as canecas aí da Escola Bíblica Dominical. E esse material, pessoal, eu vou deixar também. Vejam esse vídeo e vejam o material.
quando vocês lerem o material, tudo que eu falei aqui vai ficar um pouco mais claro. Então, só lembrando, a senha para liberar esse arquivo é exatamente essa que eu já falei lá atrás, fechou? E é o seguinte, pessoal, esse arquivo então, para quem quiser, eu vou deixar disponível lá no nosso grupo do Telegram. A senha para abrir o arquivo é a senha que eu já falei nesse vídeo. E é isso aí, pessoal. Quem quiser o material, então, entra no grupo do Telegram, o link vai estar aqui na descrição e a senha é aquela que a gente já conversou aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, pessoal, eu fico tão meio chateado, sendo bem sincero. Eu tava vendo as métricas do canal lá esses dias e eu vi que 97%, pessoal, 97% é muita coisa. Assistem o vídeo e não se inscrevem. Então assim, se inscreva no canal, vamos fazer esse projeto crescer, porque sempre que tiver estudos novos eu vou trazer para vocês, beleza? Então há muitas pessoas assistem. Ah, deixa eu ir embora, pum, sai do vídeo. Pessoal, isso aqui acaba até prejudicando o canal no grau de relevância para o algoritmo do YouTube. Então, se você quer ajudar o canal, você não precisa comprar curso, comprar caneca, você não precisa me mandar uma oferta. Quer ajudar o canal a crescer? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário. É coisa que você faz aí gratuitamente, que pra gente aqui tem uma diferença muito grande, que só faz com que o projeto cresça, vocês tenham mais materiais para estudar e a gente vamos crescendo aí junto para o reino de Deus. Beleza? Então se inscreva no canal e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.